Fala, galera! Quem tá falando aqui é o Jonathan, eu sou um dos sócios e também sou diretor comercial aqui do G4 Educação. E esse podcast, o Geração G4, é um podcast muito especial pra gente, porque a gente convida os nossos alunos para contar sobre a experiência deles, tanto no ponto de vista de empresários, mas também como que o G4 impactou a vida deles depois de qualquer uma das nossas formações. E hoje eu estou aqui com uma pessoa mais que especial, a Manuela Rodrigues, CEO da Coplan. E assim, Manu, para a gente começar um papo aqui com a galera, eu já quero que você se apresente. Conta sobre você. Imagina que a turma que nos assiste aqui são empresários, líderes, assim como você, quando veio parar aqui no G4. Então, a Manuela Rodrigues, ela se tornou contadora, mas ela não queria ser contadora, ela queria fazer gastronomia, então imagina, tudo a ver, Bem próximo, né? Próximo, tá ali ligado, Entendi. né? E aí, no meio do caminho, meu pai, né, uma pessoa muito manipuladora, subterrâneo ele, sabe? Foi lá e falou, não, filha, vem aqui conhecer uma coisa que você vai gostar. E aí eu me apaixonei pela contabilidade. Só que aí depois eu me apaixonei pela gestão, porque com 20 anos eu tive que me tornar líder da empresa. A minha história é muito legal, porque eu só trabalhei na empresa da minha família, eu não saí da empresa para poder trabalhar em outro lugar, para ter experiência, trazer de volta para a empresa. Então, eu trabalhei só na empresa da família. Você não quis, Manu? Não quis. Por diversas vezes eu tive a oportunidade, mas eu sempre pensei no seguinte, eu acho que se eu tivesse me entregando ali mais, eu poderia gerar mais resultado de alguma forma. E tem N formas de você aprender e amadurecer, né, nesse processo. E com 20 anos me tornei líder, e aí eu tive um caos na vida, né, ali no meio do caminho, porque com 20 anos eu não sabia nem se eu queria concluir a faculdade. Então imagina ainda ser líder, né? Mas no final, eu me apaixonei por gestão, me apaixonei por pessoas. Então, hoje eu falo que antes eu tinha me apaixonado primeiro pela contabilidade, né? E aí, quando eu encontrei gestão de pessoas, eu me apaixonei por gestão de pessoas. Então, hoje mudou isso, né? Hoje, você trocou a ordem, né? Troquei a ordem. Mas eu acho que quando a gente trabalha, por exemplo, com contabilidade, quando a gente tem a contabilidade na nossa veia, ainda mais quando a gente trabalha com serviço, né? Eu acho que é nessa linha. Pessoas é fundamental, porque, na verdade, a gente vende um produto, que é o serviço, mas é o conhecimento também. Sem dúvida. Então, a base dele é o conhecimento. E a base desse conhecimento vem de pessoas que querem gerar ele, sabe? Perfeito. Então, eu me apaixonei por isso. Me apaixonei por construir isso de uma forma para que eu entregue para o meu cliente todo o conhecimento que ele merece, toda a construção de estratégia para o negócio dele, porque o sucesso dele é o meu sucesso e aí a gente cresce junto. Bom, e hoje vou pegar esse gancho da gestão, cara. Você não é só uma gestora, uma líder hoje. Você está à frente do negócio. Você é CEO do negócio hoje. Sim. Conta pra gente, assim, o que é ser CEO da Coplan hoje, o tamanho da empresa pra galera entender a dimensão que é o seu dia a dia, em ponto de vista de impacto mesmo, dentro do negócio e fora. Sim. Eu vou pegar esse gancho, mas eu tenho que contar um pouco da história de derrota pra gente chegar em CEO. Olha, você tem a história do herói, assim. Do herói. Tem o caminho ali. Todo mundo tem uma história de herói. Pô, então vamos lá. Mas nesse processo, quando eu tinha 20 anos, eu comecei a ser líder e quando eu tinha mais ou menos 22 anos, uma sócia do meu pai, ela pediu para sair absolutamente do nada. Simplesmente ela escreveu uma carta, beijo, tchau, e foi para Nova York. Olha que história legal. Olha só. Largou tudo. Largou tudo. Que delícia. Piquei a mula, vou para Nova York. Um dia, de repente, né? Vai que, não sei. A gente não pode julgar as pessoas pelos atos dela, porque de repente a gente possa fazer um pouco parecido no futuro. Mas naquele momento, eu vi meu pai assim numa situação um pouco complexa, porque ela era a principal peça para ele dentro do negócio, que ela era como se fosse uma CEO, mas não tinha esse cargo específico. E as pessoas admiravam muito ela, porque ela era uma pessoa muito extrovertida, muito, ai, meu amorzinho, muito assim, né, abraça as pessoas. Então, quando as pessoas têm amor, empatia, tudo isso, elas gostam da outra pessoa e acham que admiram como líder, mas às vezes nem é isso. É só ela me dá amor. Entendi. Né? A mãe, quase, né? Uma tia, uma avó. Então, ela era uma pessoa que a equipe gostava muito. Então, foi um baque muito grande essa perda dessa pessoa para a equipe.
E eu, a filha do dono, né? Por mais que eu passei por toda a trajetória, meu pai não é uma pessoa fácil. Meu pai é uma pessoa que ele acredita em jornada. Então, eu fui estagiária, eu fui assistente, auxiliar, analista, passei por todos os setores da empresa. Isso foi importante para o meu crescimento. Imagina. Então, ela era uma pessoa extremamente admirada e eu era a filha do dono. Então, na hierarquia, eu era filha. Não era... Vem antes de tudo o resto que você fazia. Exatamente. Vinha o RG ali, né? Vinha ali, tipo, o RG, ela é filha do dono. E será que eu merecia isso ou não, né? De estar ali e substituir uma pessoa mais velha. Eu tinha outras pessoas dentro da empresa que eram mais velhas do que eu. Eu tinha 22 anos na substituição dela ali dentro. E tinha pessoas de 35, de quase 40 anos. Então, como uma menina que não sabe nem o que é liderança, nunca trabalhou em outro lugar na vida, vai substituir ela? E aí eu falei, cara, eu tô perdida, ferrou. Né? E eu não queria pedir ajuda ao meu pai, porque a gente confunde muito paixão, amor. Às vezes a gente acha que é amor à contabilidade que a gente está tendo, por exemplo, amor ao que a gente faz, com será que é amor ou será que eu tenho amor ao meu pai para estar fazendo aquilo por ele? Que dilema, hein, cara? É um dilema, né? Em sucessão você tem muito isso, porque você não quer dar um desgosto para o seu pai, né? Que louco. Então, aí você tem aquela, caramba, o que eu vou fazer? Eu falo pro meu pai o que está acontecendo, então eu guardei muita coisa. E depois eu até tenho, assim, umas conversas, assim, sabe, particulares comigo. Eu falo, cara, não é meu pai, é meu sócio, né? Então, vamos lá, vamos parar com essa brincadeira, com essa palhaçada de querer proteger a pessoa porque é seu pai, porque você tem um tino pessoal com aquela pessoa. Mas ele, no final de tudo, aqui, ele é seu sócio. Só que eu só fui ter essa virada de chave tempo depois, porque eu era nova, eu era imatura. Então, naquele momento, eu comecei a ter depressão. Você tava com quantos anos, mano? 22, Caraca. nesse momento. Muito nova. 21 fora, para 22. Fora tudo que 22 anos já carrega, né? De vida, etc. Era de 21 para 22 isso, na verdade. Eu fui líder com 20, de 21 para 22 eu recebi liderança da empresa inteira, né? Na mão. Com um caos instalado ali dentro, porque todo mundo queria mais me socar do que me ver como líder. E nesse processo, eu entrei numa depressão interna, porque eu não compartilhava com meu pai, que era meu sócio, e eu tinha que ter feito isso. Não compartilhava com a minha mãe, que era minha sócia também, e eu não tinha feito isso. E eu falei, caraca, o que eu vou fazer? Aí eu fui procurar neurolinguística, porque eu queria entender o que eu estava vivendo. Se era amor ao que eu estava desempenhando como função profissional, ou se eu tinha amor ao meu pai e por isso que eu estava fazendo aquilo. E eu tinha que entender isso, porque se eu tivesse com amor ao meu pai, eu não estava me amando. Que loucura, cara. Você tava, mas você vivia esse dilema quase diário, assim? Diário. Porque sucessão você vive isso, só que quem vive, aí é um recado pra galera, quem vive sucessão, às vezes não percebe que tá vivendo isso. Esse é o ponto. Duas coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Porque você acha que você tá amando ali trabalhar, mas na verdade você pode estar amando o seu pai ou sua mãe ou alguém que você tá sucedendo, porque é importante, essa pessoa é importante pra você e você não quer decepcionar ela e você não tá amando o que você faz. É essa a diferença. E aí, quando você começa a não amar o que você faz, você começa a não se amar. E aí o problema começa. É uma espiral ali, uma bola de neve. É uma bola de neve. E aí, nesse momento, eu fui para neurolinguística porque eu queria entender com o meu subconsciente se eu, de fato, estava me amando. Ou se eu estava amando, né, meu pai em si, ali como projetor da empresa, né? E aí, nesse momento eu enxerguei que era o que eu queria. Só que a profissão ali, a profissão era o que eu queria, só que eu tinha que encontrar uma saída para o caos que eu estava vivendo. Entendi. E eu falei, cara, se eu quero chegar como CEO dessa empresa, se eu quero ter uma representatividade dentro dessa empresa, se eu quero que as pessoas gostem de mim, eu tenho que ser admirável. Então vamos lá, vamos mudar essa chave. Eu comecei a servir as pessoas. Ser uma líder servidora, né, dentro do negócio. Ah, porque você não servia, você não serve hoje, eu sirvo todo o tempo. Só que eu precisava fazer com que as pessoas me conhecessem. Porque como eu era filha do dono, eu não era chamada para chopada, para aniversário, para nada. Você se sentia excluída ali quando você via a galera Sim, fazer? claro.
É até uma pergunta que eu faço. Você que está em sucessão, você é chamado para alguma coisa dentro da sua empresa? Às vezes Só para saber. a galera que é líder já não é chamado, né? Pois é, imagina o dono, né? Filho do dono, filho do dono, vou chamar o filho do dono, né? Ele vai saber que das fofocas aqui da mesa de bar, não vai mesmo. Não pode chamar o fulano. E aí eu falei, poxa, eu acho que eu vou começar a estudar esse trem de gestão de pessoas, liderança. Eu comecei a meter a cara, eu estudava muito. Eu puxava matéria na faculdade, voltada para liderança. Eu puxava, comecei a puxar no MBA que eu fui fazer, mas eu puxei temas de liderança também. E aí eu fui fazer um mestrado, aí no mestrado, os correlatos eu puxava de liderança, então tudo, eu estudava todo o tempo liderança. Eu lia um livro por semana. Caramba. Eu engolia um livro por semana. Tu mergulhou no assunto mesmo. Eu mergulhei no assunto, porque eu não tinha... Eu achava que eu não tinha ninguém, né? Na verdade. Eu achava que eu estava sozinha. E aí, nesse processo todo, meu pai me chamou, meu pai percebeu. Meu pai é uma pessoa extremamente diferenciada no mundo. Ele percebeu que eu estava cagada que eu estava fazendo. Gente, desculpa, mas é verdade. Tá liberado aqui. Tá liberado. Aqui tá liberado. E aí ele falou assim, você não é polvo, você não é 8 tentáculos, você tá trabalhando sozinho por quê? Você acha que você aqui é a única sócia? Você tem sócios, você sabia disso, que você tem sócios? Rapaz, você tá estudando também. Jogou na minha cara, assim, de graça? De graça. E aí ele falou, não, vou te ajudar, tal. E aí eu comecei todo um processo de estrutura. E aí eu fiz o G4. Logo 5 anos depois disso tudo, que eu já estava, a equipe me admirando e tudo mais. Eu fiz o G4 e eu já estava num processo de governança corporativa interna da empresa. Aí eu entendi que eu precisava acelerar mais ainda esse processo. E aí, que eu estava com funções de CEO, mas eu não tinha o cargo. Eu recebi o trabalho, mas eu não tinha recebido o cargo ainda. Quem que era naquela... Né? Teu pai estava de CEO nessa época? Meu pai estava de CEO. Então você tinha a hierarquia dele lá, mandando, organizando tudo e você atuando. Atuando. E aí ele saiu, né? Foi como hoje ele é presidente do conselho, founder da empresa, mas presidente do conselho de administração. Eu sou CEO, aí eu tenho CEO, eu tenho todo o time, né, de direção embaixo, e ele hoje ele atua ainda dentro da empresa, mas hoje ele atua mais dentro do conselho, em decisões dentro do conselho, me cobrando, me xingando, né? Me apertando, porque essa é a função dele, né? Você sabe bem, né? Como é que funciona. Então, cada um na sua cadeira. Então, esse foi o processo. Então, foi toda uma construção. Não é só me colocar como CEO. Eu também não aceitaria. Porque você precisa de um time acreditando na sua gestão. Perfeito. Porque se você não tem um time acreditando na sua gestão, você não sai do lugar. Perfeito. Porque ninguém cresce sozinho. Não, ainda mais numa cadeira que é 100% liderar a empresa. Toda 100%. A empresa abaixo de você. Então, imagina, ninguém gosta de você, vou lá liderar o time. Porque tem gente que pensa assim, né? É só mandar. Não, gente. Se fosse assim, qualquer um fazia, né? Liderança não é ser chefe. Liderança é você ser admirado. Porque se você não é admirado, ninguém faz por você. Ele só vai fazer para você. E, Manu, a gente está falando de uma empresa de contabilidade aqui. Eu imagino que o pessoal vê você falando disso, parece que você está falando de uma startup, né? Que essas empresas mais descoladas, você nova assumindo. Vocês se colocam como uma empresa que faz contabilidade diferente, assim. Vocês vivem isso também da porta para dentro, assim? Você sente que vocês são uma empresa arrojada, até porque você vir no G4, você aprendeu um monte de coisa. Sim. Que, cara, você olha e fala assim, na minha empresa é diferente. Mas como que foi para você, assim, você botou uma cabeça nova de gestão dentro da empresa, como que foi o convencimento, porque a gente estava falando aqui para os sucessores de negócio, que a gente tem Sim. muito aluno, mas como que é para você assumir e começar a mudar as coisas dentro da empresa, como gestora mesmo, que aí isso impacta na sua liderança também, diretamente? Como eu te falei, meu pai sempre foi muito diferenciado, meu pai sempre foi voltado para a tecnologia. Legal. Então, ele sempre teve na veia dele um tino forte de que tudo tinha que ser automatizado desde sempre. Então, foi fácil fazer várias conversões dentro da empresa, mudanças, porque ele apoiava muito. Mesmo na época que ele era CEO, entendeu? Então, ele apoiava demais todas as ideias. Teve um dia que ele falou, cara, você tem carta branca, pode fazer. Eu só quero o resultado.
É tão bom trabalhar com pessoas focadas em resultado. Nossa. Se tem uma coisa que me dá agonia é quando eu vejo as pessoas discutindo muito mais o meio do que o fim. Fim, assim. exato. Sabe, discussões homéricas, assim, de nossa, mas e se? Meu irmão, vamos olhar pro final. Exatamente. Pessoas objetivas são muito melhores. Desculpa, gente. Dá uma dica pra galera. Galera, ser objetivo, ser pragmático. É libertação. Verdade. É um banho de libertação que você toma. Exatamente. E aí, meu pai sempre foi, assim, muito high-tech, né? Ele ficou quase 2 anos na Europa trabalhando com contabilidade. Então, ele voltou para o Brasil. O Brasil não tinha, nem na época que ele voltou, ideia de ter o IFRS, Contabilidade Internacional, no Brasil. Então, ele voltou com várias metodologias já internacionais para dentro da empresa que sequer o Brasil ainda tinha ideia de existir. Que loucura. Que a gente já começou a aplicar, ele começou a aplicar no início do negócio. Então, meu pai sempre foi muito taxativo, porque quando a gente fala de contabilidade, normalmente a gente escuta muita frase. Sempre tá atrasada. Sempre tá faltando documento. É chato. Porque... Só de pensar que é papel, tu já começa uma cabeça de, meu Deus. E é assim, arcaico, velho, chato. Chato. É muito chato. Muito... não. Ai, meu Deus, o contador. Chega a revirar o olho. Ai, senão eu tenho que falar com o contador. Isso acontece muito. E quando meu pai veio da Europa, ele lá atrás, quando ele chegou, eu nem era nascida. Ele ainda ia casar com a minha mãe, pra você ter ideia. Nossa, você não tava nem nos planos. Nem nos planos. Ele já dizia que o contador, ele não estava ali só para isso. Ele estava ali para ser algo muito além. E uma coisa que meu pai fala muito é problema com o contador em relação às frases seguintes que o pessoal coloca, porque nunca o contador fala assim, o cliente não entrega a documentação, não entrega a informação, não tem como gerar a informação. A culpa é do cliente. Aí o contador fala assim, isso é um problema que era também na Europa. Meu pai viveu isso na Europa. Então, não é uma coisa única e exclusiva do Brasil. Então, esse tipo de situação acontece fora também, para o mesmo serviço. Por quê? Porque é a mesma aplicação. Então, o que ele queria, vamos tornar a coisa legal, vamos mostrar para o cliente que ele, entregando essa informação, a gente consegue entregar muita coisa legal para ele, para o negócio dele e tudo mais. Animal. Então, a gente começou a construir algo diferente, querendo sempre entregar uma contabilidade em dia, bater números com o cliente. O que o mercado não entregava, a gente queria entregar de forma diferenciada, dar esse valor para o cliente, porque lá atrás o mercado não fazia. E aí a gente começou a buscar isso, e quando eu cheguei na gestão, eu comecei a automatizar isso de uma forma tão relevante. Uma frase que eu uso é: tudo que é repetitivo pode ser automatizado. Sempre falo isso para todo mundo lá dentro. Tá fazendo trabalho de corno? Então vamos lá. Vamos dar um jeito, vamos usar a tecnologia para melhorar isso. E aí eu só adaptei o que ele já estava fazendo, né? Eu cresci com isso lá dentro, com essa estrutura, essa base que ele criou, eu só fui aumentando ela, projetando exponencialmente dentro da empresa. E aí a galera, né, eu comecei a tirar, ainda tinha lá atrás muito papel, né, a contabilidade, por mais que você automatizasse, muita coisa ainda não era aceita, então você precisava de papel. E aí um belo dia eu dei de uma louca, eu falei assim, não, acabou o arquivo, some com tudo daqui, entrega tudo, a gente vai dar um jeito, a gente vai fazer de outra forma. Todo mundo entrou em pânico, parafuso. E meu pai tava lá assim, ó, graças a Deus, meu pai batendo palminha. Tinha outra cabeça. Outra cabeça. E eu eliminando o arquivo lá e todo mundo assim, meu Deus do céu. Eu lembro que há 5 anos atrás a minha equipe já trabalhava com 2 telas. Que loucura, cara. E pra quem tá nos ouvindo aqui, vai achar assim, não, mas beleza, é normal. Não. O mercado de contabilidade não é bizarro. Não é normal. Há mais de 5 anos atrás a minha equipe já trabalhava com 2 telas. A minha equipe já trabalhava, eu criei uma tecnologia robótica, porque eu comecei a perceber que a equipe ficava muito tempo sentada esperando processar certas coisas. E aí eu falei, não, e se eu rodar isso de madrugada e a equipe chegar já está pronta só para analisar? Animal. Né? Então, a equipe perde muito tempo de produção com isso. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma eficiência que a gente trabalha com mais de 700 clientes por todos os estados brasileiros,
e com uma equipe de 85 pessoas operacional. Tô falando da operação, esquece a parte tática. Dia a dia. Dia a dia. Com tudo em dia. Exato. Eu já fiz M&A de pegar, de comprar outras empresas contábeis e de que menos clientes, por exemplo, 500 clientes, essa empresa tinha 130 pessoas trabalhando. Eficiente. Então, o teu time hoje, além da cabeça no cliente, etc., também é um time eficiente. Eficiente, porque tudo que é repetitivo pode ser. E isso já vem de antes, Manu? Já vem de antes. E quando o time chegava para mim e falava assim, não dá para fazer, eu falei, dá e eu vou te provar. E eu sentava lá e mostrava que dava. Porque é do ser humano. A gente primeiro fala sempre que não dá, porque é mais fácil falar que não dá. É lógico. É muito mais fácil. Ah, não dá para fazer. Dá trabalho, porque tentar dar trabalho também, né? Exatamente, tentar dar trabalho. E esse é o ponto. Então, ainda mais que você está mudando uma vertente no mercado, que é uma vertente que já vem sendo carregada, né? Isso é muito carregado. Eu tinha uma equipe que uma vez uma menina chegou de uma empresa super grande, de auditoria, não era nem de contabilidade, era de auditoria para trabalhar conosco. E aí, quando ela chegou lá e viu a tecnologia que a gente usava para fazer toda a apuração do cliente, ela ficou estarrecida. Ela falou, gente, eu estava numa empresa que eu achava que era grande Que não tinha. e que não tinha. Isso é muito louco, cara. É muito louco. Então, ali eu falei, cara, eu tô no caminho certo. Eu tô pensando como os grandes players do mercado. Até melhor. Perfeito. Né? Então, eu comecei a realmente focar nisso, né? Na equipe, da equipe criar a solução tecnológica para todo o tempo a gente criar eficiência e ter mais tempo para aquele profissional gerar conhecimento para o cliente, que é o que eu vendo. Porque a gente não vende caneta. Eu vendo conhecimento. Entendeu? Então, eu precisava de tempo para aquele profissional. E como que eu arranjo tempo? Com tecnologia. Se eu não uso tecnologia, o meu tempo fica ali ocioso, produtividade zero e tudo mais. E, além disso, eu comecei a arrumar a agenda das pessoas. Porque a gente tem um jeito de trabalhar, né? Fica um pouco produtivo ali, né? Né? Fica em cima. Não, aí pega isso aqui, aí não, aí começa e não para. Aí pega isso aqui, aí começa e não para. Aí esse aqui, que começou e parou e não terminou, aí pega... Começa a saracotear por lá. No final do dia eu vou pegar ele de novo. Então, eu comecei a implementar ferramentas de produtividade dentro da equipe, que isso também ajudou muito a gerar essa eficiência. Então, eu vejo que eu estou no caminho certo quando eu vou fazer um M&A, que eu pego uma empresa de contabilidade, vejo 500 clientes, 130 pessoas e a contabilidade toda atrasada, 5 meses atrasado. Caraca, mas tem 130 pessoas. Essa é uma métrica. É uma métrica, Quantos clientes eu atendo por cabeça? Exatamente. Excelente. Então, e com essa entrega com qualidade. Por exemplo, eu tenho um time hoje que vai atender aquele cliente, ele tem 5 pessoas fazendo atendimento. Sendo que o líder, ele fica exclusivo só para falar no telefone, só para falar no WhatsApp, só para responder e-mail. Ele é o front. A operação fica trabalhando. E é um time de 5 pessoas sempre. Por quê? Princípio da continuidade. Não é porque você... óbvio, você está sujeito a ficar doente. Você está sujeito a tirar umas férias. Você está sujeito até a ter a opção de sair do lugar que você está trabalhando hoje. Você tem essa opção. Mas o que eu, como empresa, não tenho opção é não entregar. Porque eu tenho contrato. Então, você garante que isso Eu tenho que garantir que isso funcione. Independente das intempéries. Então, hoje, o que eu tento mudar o tempo todo na cabeça de todos os meus clientes é o seguinte: não é a pessoa que está te atendendo, é a Coplan. Porque as pessoas, elas criam muito pessoalidade, principalmente com contabilidade. Total. Quem é advogado? É o meu advogado, o meu contador, é o meu médico. Pois é. Jonathan, chegou num momento que eu não conseguia promover.
pessoas. Eu falei, mas meu filho, eu tô promovendo porque a pessoa é boa. Não, eu quero continuar não, sendo eu quero atendido. continuar sendo atendido por essa pessoa. Então, eu comecei a trabalhar, como eu estava andando muito bem do lado da tecnologia, eu comecei a trabalhar a mente do cliente. Falei, rapaz, você tem que entender que as pessoas são para sempre. Não, se essa pessoa tivesse ido pro outro mundo, né? Tá viva, mas morreu. Morreu, o que você vai fazer? É verdade. Não tem o que fazer, você não ia ter que estar com outra pessoa. Então é assim, a vida é assim. Ela é boa, eu tive que promover ela. Agora, o time que estava te atendendo é o time que vai dar continuidade. As pessoas vão subir. A pessoa que estava abaixo dela, ela vai subir, porque existe uma jornada de carreira, e aí você vai ter continuidade no seu contrato de atendimento. Mas você não fechou o contrato com ela, você fechou o contrato com a Coplan. Você não fechou o contrato com uma pessoa, você fechou o contrato com uma empresa, entenda isso. Entendi. Eu, como empresa, tenho que te entregar, não é eu como pessoa, não. Faz total sentido. Então, não importa o que aconteça comigo, porque contabilidade tem muito isso, pessoalidade, né? Eu quero falar com o fulano. Total. Não, com o dono, com o diretor. Não, as pessoas têm que começar a entender que você fechou um contrato com a empresa. Não importa o que ele está fazendo no negócio dele, você tem que cobrar pelo seu contrato. Perfeito. Quem é que está fazendo, eu não sei. Quem é o fulano, o beltrano, o ciclano. Você tem uma relação empresa-empresa. É empresa-empresa. Eventualmente tem alguém que tá óbvio fazendo que esse você vai ter ter problemas com pessoas naquele atendimento. Isso é normal, porque pessoas são pessoas. Mas o que não pode é você criar essa pessoalidade e querer sempre a entrega pelaquela pessoa. Até isso a gente tem que lidar nos negócios hoje em dia, Sim. né, cara? Você sabe que eu pesquei vários pontos aqui, Manu, e quero voltar para a Manu gestora aqui. Eu vejo a tua rotina lá, que você posta, você está muitas vezes dentro com o seu time, você está fora, né, tanto gerando conteúdo ou estando presente no mercado, que é super importante. Ser referência é super importante para os negócios, mas como que é a tua agenda? Assim? E a agenda, eu não estou falando o que você faz às 9, às 10, mas quais são os principais assuntos que você vê assim, cara, isso aqui toma minha agenda, isso aqui toma minha agenda, isso aqui toma minha agenda, é para isso que eu estou olhando. Como que você dividiria isso hoje? Fala assim, esses são meus focos do ponto de vista de assunto dentro do negócio. Hoje minha agenda é basicamente dividida entre cliente interno e externo. Basicamente isso. Meu dia é dividido assim. Eu tenho uma parte do meu dia que eu atendo só o meu cliente externo, que eu dou atenção a ele, que eu ligo para ele, vejo o que ele precisa e tal. E eu tenho a parte do meu dia que eu só atendo o meu time. Mas a gente trabalha 24 horas por dia. Eu falo, eu tenho solução dormindo, sonhando. Não, e o pessoal fica louco comigo, né? Que eu chego na empresa, gente, eu tive um sonho. Aí o pessoal já pega o caderno, o primeiro papel que tá na frente. Qual o sonho que você sabe teve? Que vem. O que você quer fazer? Mas é dos sonhos que vêm as melhores ideias, né? Na hora que você tá pensando disso. ali, né, cara? E aí eu divido o meu tempo assim. Só que quando eu tô com o meu time, eu quero entregar muita qualidade a eles. Porque, assim, eu dou muita porrada no time tático. Meu time tático é meu fronte de guerra. É o que tá ali direto com você. Exatamente. Na verdade, são os gerentes supervisores. Eu tenho toda a diretoria e são os gerentes supervisores. Entendi. Aqui. Então você tem essa galera de front aqui, eu dou muita porrada. E você vai direto neles, Manu? Não, mas às vezes, dia, né? no dia a dia, eu peço autorização. Sou uma pessoa hierarquicamente responsável. Eu vou na minha CEO, mas se precisar também, meu irmão. Eu quero ali rapidinho dar uma comida. Mas se precisar também, cara, vai e depois pede desculpa. Mas eu respeito muito isso, porque eu fui desrespeitada lá atrás. Meu valor, eu creio muito nisso. Um dos meus valores mais fortes é o senso de justiça, o respeito e a transparência. São os meus valores mais fortes. Você pega isso forte no dia a dia. E valor mexe muito comigo. Muito demais. E não é só senso de justiça só de um lado, não. Eu tô falando dos dois lados. Equilíbrio. Eu vou te dar o que você tem que receber, por exemplo, mas de uma maneira justa para mim também. Vamos fazer um deal bom pros dois aqui. Né? Exatamente. Então, o meu senso de justiça é ligado nos dois lados, não é só unilateral, sabe? Perfeito. Tem que ter uma mão de via dupla. Não pode ser mão única. Perfeito. Entendeu? Então, eu trabalho muito assim interno com a galera.
falo, gente, vocês têm que entender que o senso de justiça no valor não é unilateral só para vocês, não. Quando vocês forem pensar em falar que a empresa não está sendo justa, vocês param e pensam. Reflete um pouco. Reflete um pouco, respira, você pode entrar numa briga que você numa briga que vocês não vão querer. E aí, nesse processo, eu fico muito ligada a essa questão de valor. Quando você tá com o interno ali. Com o interno. Então, eu fico trabalhando isso porque é a essência, a estrutura. Porque se a sua galera não está conectada no valor, a sua galera não constrói uma missão e não vai chegar na visão da empresa. Nunca. Nunca. Perfeito. Então, é toda a base de estrutura. Então, quando eu estou no interno, eu fico o tempo inteiro trabalhando ali, converso com o time em relação a isso, troco ideia, faço um one-on-one, faço as reuniões de kick-off com o time, alinho todo o discurso, porque a comunicação é tudo, né? Por mais que a gente fale 50 vezes, ainda dá problema. Às vezes você tem que escrever. Você fala 50 vezes e ainda escreve. Escreve e desenha, porque a pessoa também não lê. Aí você desenha e grava um vídeo. Não, o problema do mundo hoje, assim, ele passa muito dos negócios por comunicação. Cara, é impressionante. É impressionante. E sabe qual o mais engraçado? É que a gente tem tanta fonte de informação que no final tá todo mundo desinformado. Não, você fica voado. Exatamente. Fica totalmente assim, vem de tudo quanto é lado, Exato. Você não sabe mais. Tá, então tem o cliente interno. E aí sobre o interno? Quando a gente vira gestor ou executivo, que a gente começa a se envolver com fora, ou a gente está muito ligado ao resultado do negócio, não nas nossas tarefas, Sim. que é muito do nosso dia a dia aqui, a gente começa a ter desafio de valorizar a nossa agenda de gestor. Eu tenho muito essa discussão aqui. Pô, você tem um one-on-one com o seu liderado lá, semanal, é aquela hora que você fala assim, pô, eu podia estar fazendo, sei lá, o meu report, eu podia estar tentando ir para aquela reunião, eu podia estar fazendo relacionamento ali. Como que você lida com essa priorização e até valorização do tempo que você tem para o seu time? Porque no fim do dia, é óbvio que o trabalho é através deles, mas, cara, você tem uma agenda fora também que é pesado, ou agenda diretamente com o cliente que está mais ligado a dinheiro no curto prazo. Como é que você trabalha isso dentro de você e como é que você percebe assim, que o seu time percebe a Manu como na hora que a Manu está comigo, ou conversando, ou seja, num desafio. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Como é que você trabalhou isso muito com a galera? Porque o que eu conheci do seu time, eles te amam. Então, né, que eles são super animados, então, mas isso não começou do nada. Não começou. É aquela questão, quando você é um líder admirável, se entrar uma pessoa nova, já vem uma pessoa, cara, a gente tem uma CEO foda. Entendi. Entendeu? Você não tem noção. Começa a seguir ela. Começa a seguir, entende quem é a sua CEO. Aí o pessoal fica fazendo isso. Eu acho muito legal, sabe? Porque essa admiração, ela é o espelho pro time novo. Sem dúvida. Entendeu? Então, eu não preciso fazer isso. A galera já vende, entendeu? É como se eles fossem meus, como que eu vou dizer? Os embaixadores. Ali, né? Meus embaixadores, sabe? Embaixador não só da marca da empresa, mas da minha Manu. marca, da marca da Manu. Eles são meus embaixadores. E eu fico muito feliz com isso. Mas, assim, é muito difícil. Voltando à sua pergunta principal. É muito difícil você se dividir, porque quando a gente ama a gestão, você quer estar o tempo todo com o time. É o teu ambiente... mais confortável. Entendi. Acho que o seu também, né? Total. Não, é onde você se sente bem. Cara, eu falo você que quer estar sempre. Você quer me irritar, você me põe em reunião olhando o resultado, olhando planilha, Exatamente. ou PowerPoint. Eu gosto de estar na muvuca lá. Exatamente. Só que a gente começa a olhar para uma necessidade maior, que é a necessidade da empresa. Perfeito. Aí tá acima dos nossos gostos. Do gosto, exatamente. Do fazer ou não fazer. Porque a gente tem vários sabotadores, né? Mas na gestão a gente tem o controlador e o procrastinador. Porque o procrastinador a gente quer fazer o que a gente não gosta. A gente quer sempre procrastinar o que a gente não gosta. Perfeito. E o controlador a gente quer controlar o que a gente ama. Então a gente tá... Aquela área da empresa que você... Ou aquele time que você era seu antes... E aí você fala, fudeu, né? Porque eu tenho um procrastinador, que eu procrastino tudo que eu não quero fazer, e aí ferrou, que eu vou deixar pra última hora. E o controlador, que eu quero estar 100% do tempo controlando o que eu amo. E aí eu não tenho tempo pra fazer o que eu procrastinei. E aí tem dois sabotadores ali batendo. E isso acontece com todos os empreendedores. Com todos.
E aí eu trabalho, eu falo pro meu sabotador assim, vai começar? Senta lá, Cláudia, nem vem. Nem vem. Você tem essas discussões internas, pelo que eu tô vendo. E não é de hoje, né? Faz bastante tempo. Porque o sabotador é aquele... Sabe aqueles desenhos da Disney que fica o cara com um anjinho e um diabinho? O sabotador é o diabinho. E o anjinho fica assim, seu filho da puta, você tem que fazer essa parte. Entendeu? Vai lá e vai fazer. Aí o diabinho, não, dá tempo pra você fazer depois. Relaxa, você tá com tempo. Relaxa. Né? Ainda tem 3 dias. Você tira de letra. Aí o anjinho fica aqui. Então você fica na sua cabeça com várias coisas acontecendo e você fala, ai meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer primeiro ou não? E aí eu trabalho esse sabotador em mim, né? Tem ferramentas para você trabalhar isso. E eu consigo administrar para eu não ficar muito voltada à gestão. E como que eu administrei isso? Agora, pergunta-chave para você. Anota aí, papelzinho na mão. São 3 perguntas importantes. Com quem você pode contar? Quem você enxerga que pode te representar dentro do seu negócio e quem pode negociar por você. Vamos de novo aqui, Manu. Com quem você pode contar dentro do seu negócio, quem te representa e quem te representa negociando. Perfeito. Dá um exemplo pra gente, assim. Vamos supor, no caso, quando eu precisei determinar quem iria ser o CEO da minha empresa. Eu queria uma pessoa que eu tivesse confiança que ela vai passar exatamente a minha linha de comunicação para o meu time, tá? Que essa pessoa tivesse na alegria e na tristeza comigo, não vai importar o projeto que eu vou ter dentro da empresa, mas eu posso contar com essa pessoa, até se ela não concordar comigo, ela vai estar comigo. Beleza. Entendeu? E que eu confio nela porque ela não está pensando nela, ela está pensando na empresa. Então, ela pode, nessa confiança e credibilidade que ela vem ela traz para mim, ela pode negociar por mim, porque eu sei que ela vai estar negociando pela empresa. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, nesse processo, eu comecei a formar um time de baixo que eu confio, que eu sei que eu posso contar, que eu sei que podem me representar dentro e fora da empresa e negociar por mim. E aí os seus sabotadores começam a sair ter mais dificuldade de começar a querer trabalhar ali, o diabinho começa a não ter muita argumentação para trabalhar. E esse processo de credibilidade e confiança com o seu time. Justamente mexer a peça certa no jogo de xadrez. Você sabe que o que é mais bizarro disso, Manu, é que hoje a galera tá vendo a obra pronta, né? Sim. Então, assim, você tá falando, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas você tá comentando comigo que a sua carreira passou por você estudar muito, se colocar, né, na situação. Você falou que você passou por todas as áreas, assim. E um dos grandes desafios que eu acho que as pessoas têm hoje é esse, que é quase uma falta de humildade intelectual. Ninguém sabe tudo, né, cara? A gente lida aqui todo dia, você que está nos nossos ambientes, vê o quanto as pessoas que convivem com você, que estão nesse ambiente G4, eles têm fome. Mas, ao mesmo tempo, muita gente que bate aqui na porta, que quer fazer as imersões, quer entrar no clube, você percebe que ele não está aberto, sabe? É meio que assim, eu vou te escutar, mas talvez por educação, ou só se você concordar comigo. Ou então vim aqui só para dizer que eu fiz e para botar no currículo. Exatamente. Como que aprendizado, e aqui eu estou falando não só G4, mas como que estudar, como se desenvolver impacta o teu negócio hoje e a tua cadeira, a tua profissão hoje como CEO e sócio do negócio? Como eu disse, né? Quando eu fiz a imersão do G4, eu não era CEO. Eu acelerei esse processo porque eu vi a necessidade disso quando eu recepcionei todo o conhecimento que eu tive dentro da imersão. Por quê? Uma das coisas que eu sempre falo, Jonathan, e isso de fato eu trabalho nisso o tempo inteiro, é que quando você se torna CEO ou um líder-chave dentro do seu negócio, você não tem muita gente com quem contar. Zero, praticamente. O seu time gruda em você, segura em você, dá merda, vai em você. E você, deu merda, você vai em quem? Se você for pro conselho, o conselho pá em você, aí você vai pra quem? Segura na mão de Deus e vai. Entendeu? É isso. Boa sorte aí, campeão. Boa sorte. E aí, então, se você quer que seu time continue foda,
Então, você tem que ser mais foda cada dia mais. Cada vez mais. Então, o que eu faço? Eu tenho que estar com gente foda pra ser foda. Perfeito. É literalmente assim, desculpa o termo, E gente, às vezes a galera essa não tá... descrição... Não, galera, eu já avisei aqui. Isso aqui não vai ter corte nenhum aqui. A gente foi no... Mas essa pessoa não tá dentro de casa, normalmente, né, Manu? Não... Aí... Não tá dentro da empresa, não tá no teu Porque ambiente de amigos. Porque dentro do seu ambiente, dentro da sua caixinha, você vai continuar sendo Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Entendi. Entendeu? Então, referência boa. Para você ser uma pessoa diferente, o que você tem que fazer? Você tem que procurar pessoas diferentes, pessoas que vão te agregar, pessoas que vão trazer valor e conteúdo para que você possa usar dentro do seu negócio. E quando você cresce, né, nessa perspectiva, você vai se nivelando cada vez mais, porque quando você está com gente que, caraca, nossa, o Jonathan tá fazendo isso, pô, mas o Thales deu uma aula disso, o Nardon deu aquela aula, cara, que foi muito, muito foda, ele é muito inteligente. E aí você começa, cara, eu sou burra. Eu sou burra, eu tenho que estudar mais. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que ir além, eu tenho que fazer mais por mim, não é só pelos outros, é por mim. E aí você começa a ver a galera que está num nível maior que o seu e você começa a querer estar no nível deles. E quando você começa a fazer essa escadinha, você vai subindo a escada, seu time vai subindo também. Porque é como eu te disse, ele se agarra em você, não se agarra? Não é em você? Então você nivela seu time também. Eles sentiram a diferença em você, assim... Acho que, mais do que isso, eles sentem a diferença de fases suas, assim? Porque você deve ter fases de conhecimento. Cara, às vezes você aprendeu uma coisa nova ou abriu uma frente nova, você vai deep naquilo ali, depois é outra coisa, depois é outra coisa. Você percebe que o seu time... Você tem fases também como CEO do negócio, gestora do negócio, assim? Tenho fases. Tem meus momentos, né? O time fala, agora eu tô na fase tranquilidade e paciência. Você? Eu tô nessa fase. Meu time vira pra mim, Você Jonathan. paciente e tranquila, tá bom. Tranquila. A gente só tinha um combinado de não poder mentir no podcast aqui que acabou de se quebrar. Mas é sério, o meu time tá, pelo amor de Deus, dá uns gritos. A gente tá precisando. E eu tô assim... Mas você tá tomando alguma coisa? Se tiver, já eu tô já tomando, dá dica eu tô pra galera. tomando. Eu escolhi esse ou certa, você não tá entendendo. Opa, esse é o remédio. Esse é o remédio. E aí, ela tá gritando e eu tô calma. Aí eu tô acalmando ela. Aí tá assim. Aí a gente Excelente. tem a fase que ela troca, que ela fica calma e eu fico gritando. Entendi. Aí a gente então vocês fazem essa dobradinha. a gente faz essa dobradinha e fica melhor pra todo mundo. Mas aí o time fala, né? Pô, Manuela, você tá muito tranquila, a gente prefere você dando uns ataques de perereca, que fica melhor. Falta. Eles sentem falta. E, assim, tem uma frase que eles falam muito. Eles falam, não deixem de fazer o que a Manuela pede. Você pede poucas coisas, mas o que você pede... Se não fizer, dá merda. Você fica muito puta, assim, quando... Eu ficava mais, mas eu aprendi uma coisa... que o time errando aprende mais do que a gente tentando consertar. Dor, né? A dor é a melhor escola do negócio. Eu tenho isso aqui, cara. Você sabe que às vezes eu penso assim... Nossa, a gente tá precisando de uma lição, sabe? A gente é um time, falando do comercial, que tá batendo meta, batendo recorde. Então tem comemoração todo mês. Se sobe meta, a gente dá um jeito e bate. Mas no fim do dia, eu sei que tem coisas que a gente só vai aprender o dia que a gente escorregar. E isso vai nos ajudar a chegar ainda mais alto. Mas é tão difícil você... Acho que assim, deixar ele se ferrar no individual, eu tô em paz. Agora, quando eu falo assim, como time, porque daí eu tô falando do resultado do negócio. Como é que você faz esse sangue frio, assim, pra você ver assim, puta, eu vou deixar a pessoa cair no chão ali pra ela aprender, vou ajudar a levantar, mas eu não vou segurar, eu vou deixar. Uhum. A gente criou uma bonificação dentro do nosso negócio que é muito interligada ao trabalho em equipe de todo mundo. Então, se um time de um setor erra, não consegue alcançar a meta, todo mundo perde uma parte da meta. Então, isso faz com que as pessoas entendam como é a dor da perda, né? Perfeito. Como é a dor do erro, como é a dor né, de você querer algo muito, mas por causa do outro você não vai conquistar. Então, o que eu posso fazer? Porque não é o outro, é a empresa. Total.
Acima entendeu? de nós, né? Acima de nós, exatamente. Então, a gente fez a construção dessa bonificação justamente para o time entender que vamos escorregar, mas vamos escorregar juntos, não só de um lado, entendeu? Perfeito. Então, e aí a gente vai construir algo novo. E aí o time ele começa a entender mais de que não é só você, é a empresa. E quando você pensa na empresa, todo mundo conquista junto. E aí eles começam a ter essa visão. Nossa, a gente tem que conquistar aqui, porque aí o outro conquista e vai ajudar lá. E eles trabalham hoje, atualmente, muito em equipe. É incrível, assim, o quanto que eles vão... Não, mas o fulano tá precisando de ajuda. Não, eu vou sentar lá. Eles pegam o notebook e sentam lá do lado do fulano. E eu acho isso muito bom, porque é a equipe trabalhando para a empresa e não aquela pessoa trabalhando na empresa, né? Eu gosto muito de falar isso porque isso gera um resultado muito diferenciado. Você sente isso no dia a dia? Eu sinto no time. E o próprio time dá um feedback pro outro. Porra, fulano, você podia ter vindo falar isso antes. Era só isso aqui? Pô, botava os estagiários para poder fazer, chamava todo mundo, a gente montava um time de futebol para poder te ajudar nisso. Aí agora, no último minuto do segundo tempo, você vem dizer isso? Pô, ferrou a nossa meta, cara. Você tem que pensar mais na empresa, não é em você, não. Eles, entre eles, mano, eles têm essas discussões? Eles dão um cartão vermelho um pro outro. Muito bom. É a famosa multa. A famosa multa, um multando o outro. E eu acho essa relação muito legal. Animal. Cultura forte. Cultura forte. E óbvio, gente, eu não tô vendendo aqui, a empresa da Manuela é maravilhosa, o G4 é maravilhoso. Não, tá todo mundo ferrado igual quando a gente fala de pessoas. Não é nada maravilhoso, mas a gente sempre tenta construir algo incrível. Só que, quando a gente trabalha com pessoas, esse incrível sempre escorrega. Então, isso vai acontecer em qualquer negócio. Não é só no meu, não é porque é o G4. Porque às vezes as pessoas falam, olha, eles botam na rede social que é lindo, maravilhoso, mas quando você vai trabalhar lá dentro, não é bem assim e tal. Não, é assim. A questão é que as pessoas estão em momentos e fases que aquele incrível escorrega. Perfeito. Não é tudo perfeito. Então, não é porque eles vendem assim. Não é a venda disso, é o que a gente quer. A gente quer que seja incrível assim, mas vai escorregar. Naturalmente, né? Naturalmente. Né? Tem um processo de... Quando a gente fala aqui de aprendizado e de tentativa, uma das coisas que eu olho nos nossos alunos, especialmente que nem você lá, membros do clube, etc., eu sempre penso assim, olho para eles e falo assim, cara, o que vocês estão fazendo aqui, sabe? Vocês já estão, os negócios são maduros, é óbvio que tem oportunidade de pegar o gancho que você pegou, tem um monte de coisa para melhorar, tem muita coisa que vocês querem, mas de alguma forma aquilo alimenta vocês, né? Acho que você falou ali atrás do ambiente, de estar ali sendo provocado de certa forma, a sempre melhorar, a olhar para pontos que você nunca olhou. Como que você seleciona, vamos dizer assim, Manu? Porque outro gancho aqui, quando a gente falou um monte de informação, né? Isso está rolando a todo momento. Como que você seleciona as coisas que você fala assim, cara, isso eu vou botar energia, isso eu guardo, isso não faz sentido para mim. Como que você... Porque você tá antenada e você tá no mundo o tempo inteiro. Como que você faz para não sair um emocionado, sabe? Tudo que você vê, pô, o John falou de um CRM animal, eu vou botar. O outro falou de não sei o quê. Como que você faz para discernir o que vale a pena pro teu negócio agora, o que faz sentido? Eu tenho uma frase que eu uso muito dentro da empresa que é: errar uma vez tudo bem, a segunda é burrice, a terceira se joga. Então, é mais ou menos isso. Se joga, então, é bom. Eu foco onde está acontecendo o maior nível de erros dentro da empresa. E ali eu começo a linha do que eu vou procurar para estudar, do que eu vou procurar de ferramenta e tudo mais. Por quê? Ferramenta tem um monte para vender e é uma maravilha, é incrível. Na hora de vender é uma beleza. É uma beleza, né? Você sabe bem disso. Sei. Mas na hora de aplicar, você precisa de pessoas. Pode ser que a ferramenta até seja incrível, mas o time talvez não faça... É uma ferramenta, né? Exatamente. Não faça a ferramenta rodar como ela tem que rodar. Porque entre a cadeira e o computador temos uma pessoa. Tem um CPF ali, né? Um CPF sentado. Então, porque quando você começa a tirar para todo lado, o seu time começa a ficar muito perdido. Então, o que é para fazer agora? Eu vou para onde? Então, a gente tem que focar aonde está dando mais problema. Então, está dando problema aqui, então a gente vai focar aqui agora. Ó.
porque tá dando mais problema aqui. Então, eu tenho um indicador de erros operacionais que eu fico acompanhando dentro da empresa e de reclamações de cliente. Por exemplo, toda vez que tem uma reclamação de cliente, a gente tem uma plataforma que a gente... o gestor, né, o supervisor, ele tem que relatar. Por quê? Reclamação de cliente bem fundamentada dá perda de pontuação para bonificação que a gente gera. E então isso é muito importante para a gente, porque é da onde a gente vai saber o que a gente está errando. Perfeito. E se a gente está errando de novo ou não, como eu te falei, não é inteligente novo, ficar... tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Então, eu começo a identificar, poxa, ó, outro cliente falando disso, outro falando disso, outro falando disso, então vamos focar aqui. Vamos estruturar aqui. E aí eu pego aquilo, amarro, aí eu vou naquele cliente e começo a conversar com ele, trocar ideia com ele. Olha, eu recebi aqui sua reclamação, o que está acontecendo? Ou sou eu, ou é o próprio gerente, ou a CEO. Alguém vai em entrar cima em do contato. cliente para ver o que rolou. Porque a gente está em construção o tempo inteiro, a gente está melhorando o tempo inteiro, a gente melhora como pessoa, por que não melhorar a nossa empresa? Então, eu fico focada onde está acontecendo o maior nível de erros naquele momento. Ah, Manuela, mas aí você desfoca do restante da empresa? Não, eu monitoro todo o restante da empresa, o que eu posso melhorar sempre. Mas eu não vou ficar correndo atrás de ferramentas para solucionar outras coisas aqui se elas não são o meu foco naquele momento. Eu perco o meu foco e o foco do meu time. Porque eu começo a querer inventar muita coisa e aí a coisa fica um circo. E aí você não consegue fazer nada. Você faz vários picadinhos, né? Exatamente. Vamos fazer um pouquinho aqui, vamos fazer um pouquinho ali. Entendo super isso. E a gente, o próprio planejamento estratégico nosso, ele é focado nisso. De que tem que gerar melhorias ao longo do ano em relação à tecnologia, né? Esse é um direcionamento de vocês? Tech. Tem que fazer alguma coisa, tem que movimentar. Tem que movimentar. Animal. 30% mais de eficiência. Não quer dizer que a pessoa vai atender mais cliente, mas a gente quer gerar mais eficiência para aquela pessoa poder gerar mais tempo de qualidade. Porque aí, o que eu consigo fazer? Pensar em estratégias incríveis para o cliente. Aí você entrega mais valor para ele. Muito mais. Por exemplo, eu tenho... Pegando isso como gancho, eu tenho um cliente que ele tá com um problema, ele é super certinho, mas ele tá com um problema de herança de família. Que essa herança respingou nele, né? E aí ele falou, poxa, mano, minha empresa é tão certinha, eu suei para isso, me ferrei, e aí agora, por causa de tudo isso, eu vou ter que tirar meu nome e botar no nome da minha mulher. Eu falei, não, cara, você vai tirar o nome de ninguém não, porque ainda tem isso, né? Eu tenho que tirar meu nome, passou aqui na porta um laranja, vem cá, meu filho, entra aqui, ô tio da laranja, entra não aqui. Não é pouco, né, que tem essa Não, exatamente. Sempre tem, né? E aí, porque eu tive um problema, eu tenho que tirar meu nome. Não, vamos pensar numa estratégia juntos, o que a gente pode construir. E aí, cara, abri uma holding BVI para ele. Fez um puta engenharia para manter o nome dele e não respingar aqui no Brasil o problema que ele tava... Então, assim, a gente tem que criar soluções não só para a dor do cliente que é tributária, por exemplo. A gente tem que criar soluções, às vezes, para uma dor que ele está vivendo, que não tem nada a ver com a empresa dele. Perfeito. Não tem nada a ver com o meu trabalho com ele, mas era uma solução que ia respingar na vida dele, pessoal, particular. E aí aquele cliente começa a ter um emocional abalado, e aí o meu relacionamento com ele começa a gerar vários problemas porque ele está com um emocional abalado. Entendeu? Bola de neve. Bola de neve. Então, mas da onde que surgiu isso? De um problema que não tem nada a ver com a gente. Tudo bem, mas as pessoas descontam. Acontece isso e a gente nem percebe. Ué, mulher não tem TPM? Super. Entendeu? Super. A TPM da mulher é isso aí. A gente desconta em todo mundo, gente. Quem tiver na frente aí, todo mundo já sabe que não tem o que fazer. Exatamente. Então, é isso. É você olhar para o seu time dessa forma, né? Sempre buscando essa relevância de problemas que você está tendo dentro do negócio, de erros operacionais, e atacar esse erro operacional e não ficar tirando. Porque quanto mais perdido você deixa o seu time, menos ele te entrega resultado. Perfeito. Direcionamento,
é tudo, né? Eu falo muito pra galera aqui, quando eu vejo esses times de vendas com 5, 6 metas, eu falo assim, meu irmão, a gente trabalha, quanto mais focado, mais preciso eu sou. Então, se eu puder simplificar o meu jogo e falar, cara, é isso aqui, passe dessa linha, eu vou botar todas as minhas energias. Agora, quando tu começa a enfeitar, passa da linha, dando um mortal, andando de costas, camiseta verde, aí, cara, eu já começo a olhar. Não sei o que eu faço primeiro, se eu cuido da camiseta, se eu bato, e assim vai. A gente tá passando, Manu, por um momento, no mínimo, emocionalmente confuso nos empresários, né? A gente teve eleição, a gente está virando o ano, que sempre é um momento de repensar, inclusive, nos negócios. Para onde você, como CEO da Coplan, e a Coplan estão olhando para 2023, assim, o que vocês têm de objetivo, por onde que você acredita que vai passar o desenvolvimento ou o trabalho de vocês ao longo do próximo ano? A gente já atende todos os estados no Brasil, né? Então, já conquistamos os estados, os municípios. Agora eu quero conquistar o mundo, né? Então, a gente quer criar um legado agora um pouco internacional e trazer essa visibilidade para a Coplan. E não só... A gente já trabalha, né, de forma internacional hoje, mas não só de uma forma superficial, mas a gente quer trazer novas oportunidades para os nossos clientes, cada vez mais de trabalhar com o mercado internacional, porque isso gera não só uma relevância para a economia do Brasil, e a gente vai estar atuando de uma frente forte dentro do Brasil, mas também traz muita oportunidade de negócio para os nossos clientes. Então, esse ano de 2023 que está vindo, a gente vai atuar no exterior. Fazer coisas novas, então. Exatamente. Né? Ou pelo menos ampliar, né, na linha que você falou. Pelo menos ampliar. E você? E eu vou continuar realizando sonhos, porque esse é o meu propósito. Da galera lá que está contigo. Da galera lá, que está comigo. Clientes. Porque quando você realiza sonhos, não só dos clientes, mas das pessoas que trabalham com você, automaticamente você realiza os seus. Aí esquece, né? Aí esquece. Quanto mais pessoas impactamos, mais o nosso resultado cresce, né? De Exatamente. fato, né? Cara, Manu, essa é a Manuela Rodrigues, galera. Bizarro, obrigado aí pela tua presença. Eu vou deixar você dar um recado pra galera, mas já fica aqui o meu muito obrigado. A gente se conhece, já troca ideia há um tempão. Deixa um recado aqui pra galera, Manu, porque uma das coisas que eu gosto de você é que você tá sempre em movimento, eu te acompanho muito já. Eu sei o ambiente que você tá aqui no G4, né, cara? Você sabe que você é uma das únicas meninas mulheres que estão dentro do G4 Club, cara, e que são atuantes lá, mas o que tá lá são atuantes. Isso é um grande ponto que a gente tem de melhoria, e você tá sempre testando e se enfiando em coisa nova, cara. Então, animal, então já fica aqui a minha admiração. O que você pode dizer pra essa galera, deixar de última mensagem para a turma aqui, principalmente olhando para frente, assim, como que essa galera pode ter os mesmos resultados ou ter essa mesma cabeça que vai propiciar resultados como você teve no negócio e como líder? O meu recado crie uma escada nova na sua vida, né? A gente, como eu disse, o networking é tudo, né? Mas onde você está faz com que você crie novas oportunidades para o seu negócio. Então, saia da caixinha, vá procurar pessoas novas, pessoas que vão fazer você crescer, pessoas que vão tirar você da zona de conforto, que essa é a parte mais importante, e aí você vai enxergar que você pode fazer algo muito melhor do que você está fazendo hoje. Que aula, dona Manu. Entendeu? É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu aqui, marca aqui. A galera pediu para eu dar um monte de recado para você seguir o G4 Podcast, YouTube, um monte de coisa que a gente tem. Segue a gente no Instagram e especialmente deixa aqui nos comentários o que você mais gostou, né, Manu? Sim. E segue lá, Manu. Como é que é teu Instagram, Manu? Manuela.mlr. Mas é Manuela com 2 L's. Com 2 L's, pelo amor de Deus, gente. Manuela. Homenagem do meu pai aos meus 2 avós, que é Manuel os 2. Então, é um L para cada um. Então, não façam essa tristeza comigo. Manuela.mlr. Lá tem todos os links já de todas as redes sociais, todos os podcasts, todos os conteúdos, e vocês vão adorar. E assim, ó, quanto mais vocês forem pra lá, mais caixinha a Manu vai fazer, porque às vezes ela tem preguiça de fazer as caixinhas dela. E as caixinhas dela são uma aula. Então, vão lá no Instagram dela, enche o saco dela, faz, Manu, cadê a caixinha? Cadê a caixinha? Porque às vezes ela esquece, por exemplo, ela tá aqui, ela podia sair daqui e responder umas caixinhas pra você também. E pra não esquecer, tá? Se você gostou
e tá interessado, gostaria de conhecer mais sobre as comunidades, a Manu faz parte do G4 Club, a nossa comunidade mais premium, a gente também tem o G4 Scale, que é um baita aula de gestão para você viver o dia a dia com outros donos de negócio, para falar de dono para dono, né, Manu? Verdade. Então não deixa de conhecer lá o G4 Comunidades, com o G4 Club, o G4 Scale. E até a próxima, galera. Foi meu primeiro podcast aqui com a turma, com essa presença Foi aqui ótimo. incrível. A gente poderia ficar aqui horas, Horas, né? Mas vamos foi uma ajudar a delícia. galera aqui. A gente vai continuar aqui, galera, mas daí sem vocês. A gente vai continuar Mas na aqui resenha. em off, tá? Porque... Aqui, ó. Esse aqui, já demos o que tinha que dar aqui para vocês. Valeu, turma. Até a próxima.